Oiê, aqui é a Nina. Para quem não me conhece, eu sou cristã, eu sou mestre em educação, educadora parental e também mãe de duas. E hoje eu venho compartilhar com você mais um vídeo da série A Bênção. Essa série é baseada no livro A Bênção, o poder das palavras abençoadoras na família. Esse livro aqui, ó. E hoje a gente vai abordar um pouquinho do terceiro elemento da bênção. Os autores desse livro propõem 5 elementos para a gente compreender a bênção de uma forma completa. E o terceiro elemento, então, é a associação de um alto valor àquele a quem abençoamos. E só recapitulando, caso você não tenha assistido os outros vídeos, no primeiro vídeo da série eu fiz uma introdução sobre a importância de nós resgatarmos a cultura da bênção dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Eu recomendo que você assista, porque nesse vídeo você vai ter um panorama mais geral aí dos princípios bíblicos para ministrar a bênção aí no seu lar. E em seguida, eu fiz um vídeo sobre o primeiro elemento, que é o toque físico, um outro vídeo para o elemento que é a bênção falada, o segundo elemento, e hoje a gente vai falar sobre o terceiro elemento, o terceiro elemento da bênção, que é a associação de um alto valor. Esse elemento a gente pode dizer que ele é uma extensão do anterior, a bênção falada, porque ele diz respeito a um conteúdo específico da nossa mensagem falada, que não deve ser esquecido quando a gente abençoa os nossos filhos ou quando a gente abençoa quem quer que seja. A bênção não é algo exclusivo que a gente dá aos filhos, mas a todas as pessoas com quem a gente convive. Então, essa cultura pode se estender aí para além da sua casa também. Convido você a vir comigo, mas antes, deixa aqui o seu like, esse pequeno gesto que você faz me ajuda a distribuir esse vídeo a mais pessoas, então é muito importante para mim. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tem muita coisa boa já pronta por aqui, depois você pode ver os outros vídeos e tem muita novidade também para chegar e abençoar aí a sua vida, a vida da sua família e dos seus filhos. Talvez você esteja se perguntando aí, mas Nina, o que quer dizer um alto valor? Qual que é o papel que o alto valor desempenha na bênção? E para a gente explicar, vamos começar do começo, Valorizar uma coisa, Vamos pegar essa palavra aí. O que ela significa? Significa anexar, associar uma grande importância a algo. Eu fui pesquisar um pouco e vi que valorizar tem muitos sinônimos possíveis e alguns deles são reconhecer, exaltar, prestigiar, louvar, engrandecer, honrar, impulsionar, destacar. E no vídeo anterior eu expliquei que a raiz da palavra bênção tem o duplo sentido, tanto de dobrar o joelho e de adicionar valor. Inclinar-se diante de alguém é uma forma da gente valorizar aquela pessoa também. E quando a gente abençoa os nossos filhos ou a outras pessoas, a gente não pode ter medo de nos colocarmos nessa posição, de honrar o outro, de nos inclinarmos para assim associar um alto valor a eles. O próprio Jesus fez isso com seus discípulos, por que nós não faríamos com os nossos filhos também? Se nós queremos que os nossos filhos honrem, que eles valorizem as outras pessoas, nós temos que ser modelo de honra para eles. A cultura da bênção também é uma cultura de honra. E um ponto muito importante sobre esse terceiro elemento da bênção é que ele é uma decisão. Sim, associar um alto valor a uma pessoa passa pela nossa decisão em enxergá-la daquela forma, em expressar isso para ela, independente do que aconteça ou do que ela faça. Isso é um grande desafio. Quando a gente abençoa alguém, a gente está decidindo, a gente está se agarrando ali ao fato de que aquela pessoa tem um alto valor. É importante a gente ter isso em mente para que nós possamos transmitir esse alto valor aos nossos filhos, mesmo nos momentos mais desafiadores. Mesmo quando eles agem como a gente não gostaria. Inclusive, essa hora que ele está agindo de forma desafiadora, é o momento que ele mais precisa ser lembrado do quanto ele é importante e valorizado. Uma certa vez eu ouvi, a criança mais difícil é aquela que mais precisa de amor. O filho mais desafiador é aquele que mais precisa da sua bênção. Então, você precisa decidir olhar para o seu filho ou para a sua filha, reconhecendo o valor que ele possui, independente das circunstâncias.
independente do que ele faça, do que ele deixe de fazer. Os seus filhos, eles têm um alto valor e você, pai, você, mãe, ou cuidador, ou responsável, é o principal encarregado aqui nessa terra de lembrá-los disso, de ajudá-los a crescer com essa convicção dentro deles. Lá no Salmo 103, versículo 1, o salmista fala, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E quando a gente faz isso, quando a gente bendiz ao Senhor, nós estamos reconhecendo o valor intrínseco ali de Deus e associando um alto valor a Ele. Estamos dizendo que Ele é digno, que a Ele, nós podemos nos dobrar, nos ajoelhar perante Ele, porque nós reconhecemos o valor que Ele tem para nós. E nas Escrituras, nós somos frequentemente chamados também a bendizer ao Senhor, a honrá-lo, a nos curvarmos diante dEle. Mas a gente também tem muitos exemplos de pessoas abençoando outras pessoas. Muitas histórias de pessoas associando um alto valor a outras pessoas, aos seus semelhantes, reconhecendo-as como indivíduos muito especiais. Nós podemos fazer isso com os nossos filhos também. Claro que não é adorá-lo como a gente adora a Deus, mas honrá-los. E o que os patriarcas lá no Antigo Testamento faziam quando eles ministravam a bênção familiar aos seus filhos era exatamente isso. Eles estavam associando um alto valor a eles. É isso que nós precisamos fazer ao abençoar os nossos filhos hoje, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos. Esse conceito de valorizar o outro é tão importante. E eu realmente acredito que ele deve permear todo o relacionamento que se diz saudável. Nós precisamos nos sentir amados, importantes, seguros do nosso próprio valor, através daquela pessoa que está próxima de nós. Então, se você ama alguém, lembre-se de se expressar. De dizer para ela o alto valor que ela possui. Decida fazer isso com seus filhos hoje. Eu gosto de dizer que nós pais, mães, nós estamos o tempo todo ali plantando sementinhas mentais e emocionais nos nossos filhos. Sementes que vão crescer com eles. E em alguns lares, são sementes de amor, de respeito, de independência, de autoconfiança, de um alto valor. Mas infelizmente em muitas outras famílias, em muitas outras casas, a gente vê sementes de medo, de dívida, de insegurança, de culpa, de um baixo valor. E quando decidimos abençoar os nossos filhos, atribuindo a eles um alto valor, nós estamos plantando uma semente boa, da qual eles vão poder colher aí frutos durante uma vida inteira. Você pode escolher fazer isso pelo seu filho hoje. Mas talvez aí tem alguns pais que me questionem, Mas Nina, se eu ficar falando palavras de alto valor para o meu filho, eu tenho medo que o ego dele vai inflar, que ele vai ficar se achando melhor do que todo mundo. Calma, eu não estou falando de você ensinar o seu filho que ele é superior às outras pessoas, de forma alguma. Os filhos que são abençoados, que crescem entendendo o seu próprio valor, eles não precisam se comparar com ninguém. Eles não se comparam com os outros, eles não se colocam nem acima nem embaixo de ninguém. Mas eles sabem que eles possuem um valor único, intrínseco a eles também. Que sabem que eles são especiais e que isso não é uma coisa ruim, gente. Crescer com essa convicção dentro de si é algo bom, porque Deus nos criou de uma forma especial. Eu lembro do Salmo 139, de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus nos criou e foi assim que seu filho foi feito. Ele tem um valor, ele precisa saber disso e crescer com essa convicção. E lá na própria Bíblia a gente tem muitas verdades bíblicas para a gente poder falar para os nossos filhos, Lá em João 1,12, a gente pode expressar para ele, olha filho, você tem um alto valor porque é filho do Deus Altíssimo, está lá em João 1,12. Você é bom, você é especial porque foi criado por Deus e tudo que Deus faz é bom, está lá em Gênesis 1,31. Você é sábio porque o Espírito Santo te dá uma sabedoria especial que não é deste mundo, Tiago 3,17. Filho, você é valente, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. 2 Timóteo 1,7. Você é um vencedor porque foi criado por Deus para vencer. 2 Coríntios 2,14. Tudo que acontece com você, meu filho, minha filha, coopera para o seu bem. Romanos 8,28. Você é importante, Deus cuida de você em todo o tempo. Colossenses 1,9. Enfim, eu poderia listar aqui muitas verdades bíblicas que demonstram para o seu filho o alto valor que ele possui. E você pode ministrar o coração do seu filho e associar a ele um alto valor, diariamente. Tem muitas mensagens, muitas promessas que falam sobre isso. E nós mesmos precisamos ser lembrados do nosso próprio valor, E podemos passar isso para os nossos filhos de uma forma
constante, né? Inclusive, essa é uma dica preciosa. Vá para a Bíblia. À medida que você estiver lendo ali, selecione alguns versículos para você declarar para o seu filho, para que ele cresça com essa semente da bênção dentro deles, essa semente do alto valor. Você já pensou no impacto disso a longo prazo? Na confiança que seu filho vai ter quando ele for cumprir o chamado para o qual Deus chamou? O propósito que Deus tem para ele? Crianças que crescem aí sem saber o quanto são valorosas, eles carregam uma carga pesada demais. Eu já lidei com muitas crianças assim. Elas tendem a se sentir inadequadas, pequenas, diminuídas, e elas têm muitas dificuldades de enfrentar as tarefas da vida, de resolver problemas, mas quando elas crescem aí com pais encorajadores, que não medem esforços para transmitir um alto valor a elas, gente, elas são muito autônomas, confiantes, elas conseguem compensar suas limitações, suas dificuldades, transformando as suas fraquezas em força. E eu sei que é isso que você deseja para o seu filho. Mas agora para um pouquinho, pense aí nas perguntas que eu vou te fazer. Será que você consegue se lembrar do quão importante você se sentia quando você era criança? Como que os adultos aí na sua família que te criaram demonstravam ou não que você tinha um alto valor? Você consegue se lembrar aí de algum momento em que se sentiu realmente especial, que seus olhinhos brilharam e falar, você disse para si mesmo, nossa, eu sou importante? Ou então você lembra de quando você se sentiu simplesmente que não fazia diferença ali naquele ambiente familiar? Como aquele sentimento de ser valorizado ou de não ser valorizado afeta a sua vida atual? Sabe que essa percepção, de que eu sou importante, de que eu faço parte, de que eu sou aceito, eu tenho valor, ela é essencial para todos nós, inclusive os nossos filhos. Mas nós também precisamos dessa confiança. Para a gente crescer com saúde emocional, para a gente desfrutar da plenitude da bênção que Deus tem reservado para nós de uma forma completa. E mesmo que você não tenha recebido o valor devido aí na sua infância, talvez ao pensar nessas perguntas, você não conseguiu enxergar adultos que te valorizassem, mesmo que você não tenha essa percepção aí ao seu respeito hoje, creia que Deus deseja revelar o quanto você está aí me ouvindo, é importante e é valoroso também. Não importa quais mensagens você recebeu quando era criança. Deus deseja restaurar a sua visão acerca de si mesmo. Isso é muito importante, porque quando você entende o seu real valor, aí sim você pode ministrar um alto valor aos seus filhos também. Muitos pais têm dificuldade de fazer isso porque também não se sentem valorizados. Então a minha sugestão é, antes de você pensar em aplicar com seus filhos o que eu estou compartilhando aqui, tente olhar para si mesmo. Avalie se essa é uma área que precisa ser restaurada aí na sua vida. Se você ficar à vontade e desejar, compartilhe aqui nos comentários como que é essa questão para você. Você tem conseguido perceber o seu valor, a sua importância? Ou frequentemente você sente que as pessoas são indiferentes ao seu respeito, de que você não importa? Eu vou adorar te apoiar aí nesse desafio. E eu sei que é algo que Deus quer tratar aí, te resgatar, para que você se sinta valorizado e valorize também os seus filhos. E enquanto eu estava preparando esse conteúdo, esse tópico aqui especificamente, veio à minha memória uma canção antiga, cristã, e ela fala muito disso, do nosso valor. Talvez você conheça, mas eu senti vontade de inseri-la aqui nesse vídeo, pois é uma música que já falou muito ao meu coração ali na adolescência. E eu não vou ter coragem de cantar, porque senão você vai desligar o vídeo agora mesmo, e eu não quero isso. Mas eu vou falar um pouquinho da letra dela, que diz o seguinte: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você tem o valor, porque o Espírito Santo se move em você. Sim, você tem valor. Você é morada do Espírito Santo de Deus. É uma canção simples, mas com um lembrete muito importante para nós. O Espírito Santo se move dentro de nós e por isso nós somos valorosos. Nós somos criados pelo Deus Altíssimo. Deixe essa verdade inundar aí o seu coração, porque somente quando o nosso coração está cheio dessa verdade é que ele pode transbordar na vida dos nossos filhos também. Eu vejo muitos pais que realmente não conseguem, eu não sei falar isso, eu não sei elogiar meu filho, eu não sei encorajá-lo.
Eles não conseguem expressar palavras de alto valor aos filhos porque eles não conhecem a si mesmos enquanto importantes, enquanto valorosos. E aí fica difícil encorajar uma criança com aquilo que a gente não recebeu. Mas fica esse lembrete para você aí hoje, decida se olhar como Deus te vê. E aí vai ser muito mais fácil olhar para os seus filhos da forma que Deus também os vê. É um ciclo. Então, você pode ajudar os seus filhos a crescer com essa convicção de que eles são importantes, de que eles são valorosos, que você também é. E além de usar a palavra de Deus para retirar essas declarações bíblicas, para expressar valor aos seus filhos, eu vou dar aqui agora umas outras dicas práticas para você fazer isso com eles, né? E antes de associar esse alto valor aos seus filhos, é importante a gente frisar um ponto, né? Que a gente não deve associar essa mensagem de alto valor aos feitos da criança. Porque quando a gente diz palavras de alto valor apenas quando a criança tira total na prova, ou apenas quando ela realiza uma tarefa com perfeição, o que vai acontecer? Ela vai interpretar que o seu valor está condicionado ao desempenho dela. E isso, gente, é um grande perigo, é uma grande mentira que não deve crescer no coração dos nossos filhos. Porque imagina, e quando ele errar? E quando ele falhar? Ele vai se perguntar, será que eu tenho valor? E talvez ele conclua que não tenha. Então não deixe isso acontecer, porque o valor do seu filho independe do que ele faça ou deixe de fazer. Assim como o seu amor por ele deve ser incondicional, o valor dele também não deve estar associado a nada mais. O valor dele é intrínseco. E um outro aspecto que a gente precisa distinguir também, que eu acho que vale a pena, daria um vídeo só sobre isso, mas eu acho que vale a gente frisar a diferença entre o elogio e o encorajamento. Eu vejo pais aí usando e abusando do elogio, porque querem motivar os seus filhos, então elogiam eles por tudo, o tempo todo. Você é lindo, que maravilhoso. Mas se você deseja que os elogios sejam significativos para os seus filhos, a gente tem que usá-los comedidamente. Não diga que algo está lindo quando na verdade não está. Os elogios vazios, eles vão ser facilmente percebidos aí pelo seu filho e que vão acabar ignorando eles, vão interpretar que o que você diz é falso, que o que você diz não é importante. Então, se o seu filho fez algo que não está tão bom, experimente dizer, é um bom começo, filho. Encoraje ele a prosseguir. Os elogios constantes, eles perdem o seu valor à medida que as crianças ficam habituadas e já esperam por ele. Tudo que ela mostra para você, nossa, que lindo, que lindo. E aí, algumas crianças acabam ficando até dependentes do elogio e da aprovação externa. Elas ficam inseguras, receosas de não corresponder à expectativa e quando o outro não achar lindo. E isso não é nem um pouco desejável. A gente quer que as crianças cresçam autoconfiantes, com uma autopercepção de si mesmas, e o elogio acaba tolhindo isso. Aí, será que eu não posso elogiar, Nina? Pode. Pensa no elogio como um docinho que o seu filho vai comer ele de vez em quando, e o encorajamento deve ser a base, o alimento essencial que a gente deve dar para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família todos os dias. Na disciplina positiva, a gente faz uma metáfora aí do comportamento com o iceberg, E o elogio, ele vai atingir só a pontinha do comportamento, mas ele não alcança abaixo da superfície, que é aquela necessidade que todo ser humano tem de pertencimento, de significância. Então, encorajar, que é diferente do elogio. Qual que é a diferença, Nina? Encorajar é oferecer coragem ao coração de alguém. É através do encorajamento, que a gente vai dar aos nossos filhos a ousadia para eles alçarem voos mais altos, para eles se enxergarem aí como membros importantes da família, da sociedade. E o encorajamento, ele ajuda a desenvolver a crença na sua importância pessoal, nas suas próprias capacidades. E quando a gente elogia, a gente diz para a criança o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Diferente do encorajamento, a gente está dando ali a nossa perspectiva, o nosso julgamento acerca do que ela fez. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba usando o elogio até para obter um certo controle do que a criança faz. Essa parte que traz esse julgamento acaba não sendo tão benéfica, mas já no encorajamento a gente pergunta para a criança o que você pensa, o que você sente sobre você mesma, sobre o que você fez. A gente dá espaço para que ela faça uma autovalorização das suas conquistas. Ao invés do controle externo através do elogio, a gente está desenvolvendo ali o controle interno do comportamento dela. Então, atribuir um alto valor é mais do que simplesmente elogiar de forma vaga os nossos filhos. Atribuir um alto valor está relacionado a encorajá-los.
Uma outra dica prática que a gente vê muito na Bíblia, nessas situações de bênção, de associação de um alto valor, é o uso de ilustrações ou figuras de linguagem. As palavras figuradas, elas são ótimas ferramentas de comunicação aí para expressar esse alto valor aos nossos filhos. Por quê? Porque elas são vívidas, elas são fáceis de serem traduzidas, de serem interpretadas, e elas trazem às vezes um efeito, um impacto emocional muito maior do que as palavras comuns trazem. Jacó, por exemplo, ele escolheu uma palavra figurada diferente para cada um dos seus filhos. Judá ele chamou de leãozinho, né? Como um leão, quem vai despertá-lo? O leão, ele representa força, e lá no Antigo Oriente também ele era símbolo de realeza, enfim. Ao dizer isso, Jacó estava apontando as qualidades de liderança, a força do caráter de seu filho. Já para Naftali, ele falou que ele era como uma serva solta, que dava palavras formosas. Uma serva, né? A graça, a beleza desse animal dócil foram usadas para mostrar as qualidades artísticas que seu filho possuía para escrever, para se expressar em palavras. Já José, Jacó diz que ele era como um ramo frutífero junto à fonte. Jacó, usar essa linguagem figurada, ilustrou talvez a inabalável confiança que José tinha em Deus, né? A qual permitiu inclusive que ele providenciasse refúgio para sua família em determinado momento. Mas enfim, para cada filho, Jacó escolheu ali uma forma específica de ministrar a bênção, e ele escolheu figuras de linguagem também específicas para cada um deles, né? De uma forma distinta, a partir de imagens, né? De figuras que com certeza os seus filhos lembrariam ali para sempre, né? Acho que marca muito quando a gente recebe uma palavra como essa, específica. E o próprio Jesus, ele também fazia isso, né? Um exemplo é quando ele mudou o nome de Pedro, né? De Simão para Pedro, cujo significado é rocha, Pedro Rocha. E Pedro certamente ele não agiu como uma rocha de estabilidade, de força, quando ele tentou ali fazer Jesus desistir de enfrentar a cruz, ou quando ele dormiu no jardim, e menos ainda quando ele negou Jesus 3 vezes. Com certeza ele não estava agindo como uma rocha inabalável. Mas Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, né? Ele sabia quem ele se tornaria. E nós precisamos olhar para os nossos filhos do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que Jesus olhou para Pedro. Dessa forma que nós somos convidados a olhar para os nossos filhos hoje. Mesmo que talvez eles estejam agindo mal, mesmo que eles estejam falhando, nós precisamos decidir atribuir um alto valor a eles. Né? Olhe para o seu filho, pense no potencial que ele possui. E lembrando-se, né, que você é um dos maiores responsáveis por ativar no seu filho tudo que ele foi chamado para ser. Enfim, mas voltando à questão da mensagem figurada, que é uma outra dica prática para a gente associar valor, a gente precisa ter calma também, né? Não é porque está lá na Bíblia esses nomes que eu vou sair chamando meu filho de leão, de serva, de ramo frutífero, de rocha, porque isso não vai funcionar, né? As palavras figuradas, elas são usadas em contextos que elas são conhecidas, que elas são facilmente interpretadas. A gente precisa utilizar uma figura de linguagem que faça sentido para os nossos filhos. Então, uma dica é procurar algo aí do cotidiano de vocês, algo que faça parte. A minha filha mais velha, ela tem uma doçura, né, que marca muito o seu jeito de ser, e de vez em quando eu chego perto dela e falo, nossa, ouvir você é melhor do que me deliciar com um brigadeiro de colher. Por quê? Porque ela ama um brigadeiro de colher. Logo, ela vai entender o que eu estou dizendo. Então, um dos autores do livro da Bênção, ele traz um outro exemplo legal também. Ele conta que certo dia eles estavam lá colocando roupa no varal e a sua filha mais nova se aproximou e entregou um pregador de roupas na mão dele. E aí, na mesma hora, sua esposa estava preparando o jantar, o chamou para ir para a mesa, e aí ele, com aquele pregador de roupas na mão, decidiu usar essa figura de linguagem para abençoar e agregar valor à esposa dele. E aí ele falou, querida, você é como esse pregador de roupas. E ela, como assim? Sim, imagine que isso seja um pregador de roupas de ouro. Você faz um trabalho muito eficiente de manter as coisas unidas, especialmente quando eu tenho que me ausentar e tenho que ficar fora por tanto tempo. Você é um pregador de ouro. E aí eles deram risada e no outro dia, né, depois quando ele voltou de viagem, ele estava num período de muitas viagens, ele viu o pregador de roupas que ele utilizou para fazer essa metáfora. Já era velho, todo enferrujado, e a esposa tinha pintado esse pregador, né? E colocou um imã na parte de trás dele e pregou ele na porta da geladeira. E aí a sua esposa, quando ele chegou, viu que ele percebeu
o pregador ali pendurado e falou: esse pregador é um lembrete para mim do quanto eu faço um excelente trabalho em conectar todas as coisas na nossa família. As palavras figuradas, gente, elas podem ter um efeito muito maior do que a gente imagina. Elas podem ter um efeito muito grande para atribuir um alto valor a quem a gente ama. Não é à toa que eles dizem, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, experimente aí na sua casa também usar figuras de linguagem para associar valor aos seus filhos. Para finalizar o vídeo desse terceiro elemento da bênção, eu gostaria de convidar você a se autoavaliar aí. Quão eficiente você tem sido ao transmitir a mensagem de um alto valor aos seus filhos? Seja honesta aí consigo mesmo. Como você tem transmitido tanto aos seus filhos quanto às outras pessoas que são aí importantes na sua vida. E mesmo que você tenha convicção do alto valor que seu filho possui, será que ele reconhece esse valor? Será que ele tem ouvido isso de você? Como que você talvez possa ajudá-lo a reconhecer o quanto ele é importante, o quanto ele é precioso? Eu te desafio, inclusive, a anotar, registre os seus pensamentos sobre isso, anote as razões pelas quais o seu filho tem um alto valor e pense também em formas diferentes para dizer isso para ele. Use aí os versículos bíblicos, as declarações bíblicas, pense também em 2 ou 3 palavras figuradas, ilustrações para expressar ao seu filho quanto ele tem um alto valor para você, para Deus. E se desejar, comenta aqui embaixo também. Talvez outras pessoas possam aí se inspirar e aprender com seus insights. A gente aprende muito uns com os outros. E além disso, eu irei ficar muito feliz de poder interagir com vocês por aqui também. E por hoje é só. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que essa mensagem pode abençoar outras famílias também, curte, compartilha, me ajude a levar essa cultura da bênção a outras casas. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso logo, porque a gente não quer perder você de vista. A gente quer que você acompanhe o nosso trabalho e que você fique aí por dentro de todas as novidades por aqui também. E é isso, um beijo grande e até o próximo.